todo mundo esteja bem. Obrigada você que está aí do outro lado, me assistindo sempre, com paciência de esperar os meus vídeos, porque eu sei que eu tenho demorado muito, mas a rotina, gente, tá difícil, eu vou falar pra vocês. Então eu tenho que agradecer mesmo todo mundo que tá aí do outro lado, o pessoal que tá chegando novo no canal, que tá me adicionando lá no Face, obrigada. Obrigada pela paciência de todo mundo, tá? Hoje eu vou gravar, minha mãe tá lá na sala com o Pedro. E se ele tá quase na hora dele mamar, se por acaso ele chorar, resmungar, eu dou uma paradinha aqui, pego ele e mostro ele pra vocês um pouquinho, tá? Mas de qualquer forma, depois desse vídeo eu vou deixar as fotinhas do Pedro aqui, pra vocês verem como ele tá fofo, lindo da mamãe. Mas eu acho que agora ele tá parecendo com o pai dele, gente. Eu não sei não. Quando ele nasceu, eu achava ele muito parecido comigo. Mas o nariz e o olhinho mais redondinho, assim, né? Apesar de que meu olho é quase que de personagem de desenho, né? Animado. Que ele é reto e depois ele faz uma voltinha, assim. O do Pedro é mais redondinho, mas é igualzinho quando eu era pequena. Tava procurando uma foto minha aqui bebê, mas não achei, acredita? Enfim. Então, hoje eu vou falar do desenvolvimento dele de 0 a 1 mês e de 1 mês a 2 meses. O Pedro nasceu no dia 31 de março de 2015. Ele nasceu com 49 centímetros e pesando 3,510 kg. Gordinho, gostosinho, delicinha. Foi tudo bem, como vocês já devem ter visto no relato do meu parto. E aí, o que aconteceu? O Pedro, ele tava mamando só no peito, né? Ele ficou mamando no peito durante 29 dias. Quando ele tava com 9 dias de nascido, a gente levou ele no pediatra, que foi a primeira consulta, né? Que pedem para levar o bebê até 15 dias depois que nasce no pediatra. Eu marquei numa pediatra que não foi indicação de ninguém. Eu vi no livro do meu plano de saúde e a que foi indicação de uma amiga, da minha prima, na verdade, ela não tinha vaga para 9 dias, até 15 dias do Pedro nascido, nem 10 dias, nada. Ela só tinha vaga quando o Pedro estava com 29 dias. De qualquer forma, eu deixei marcado. E levei o Pedro com 9 dias nessa outra pediatra que eu vi no livrinho do meu plano de saúde. O Pedro, ele, quando saiu do hospital, que sempre perde um pouco de peso, ele saiu do hospital pesando 3 quilos, 3,180 kg, perdeu bastante. 3,180 kg ou 3,185 kg. E aí, quando eu levei ele com 9 dias para pesar, ele não tinha engordado nada. Ele continuou com o mesmo peso de que saiu do hospital. A pediatra, ela ficou um pouco assustada. Ela falou, devem ter pesado ele errado, porque é estranho ele estar com o mesmo peso de quando saiu do hospital. Enfim, pra mim, tava tudo bem. Aí ela falou assim, traz ele daqui uma semana para eu poder pesar novamente, senão a gente vai ter que entrar com algum tipo de complemento para ele. Já que ele mamava no peito direto, tipo de 1 hora, ou ele nem saía do peito, ficava direto comigo, eu dormia com ele no meu peito, ele dormia mais ou menos 1 hora e depois já chorava, eu já pegava ele e já ficava com ele no meu colo, sentada o resto da noite com ele. Ele era muito preguiçoso. O Pedro nasceu, ele era muito preguiçoso para mamar. No hospital eu precisei ter muita ajuda com ele. Toda hora eu tirava uma roupinha dele para ele poder estimular ele a mamar. E ele era muito preguiçoso. O meu leite, eu tive o Pedro numa terça-noite. Meu leite foi descendo no domingo à tarde, quase noite. E nesse período que meu leite ainda não tinha descido, ele tomou um complemento que ele já tomava no hospital, que era o Enfamil 1, Enfamil Premium 1. Ele saiu do hospital tomando esse leite, era no copinho que dava, e ele tomava 20 ml. Só que assim, muitas vezes ele não mamava direito, não tomava o complemento direito porque ele não conseguia, né? Então, depois que o meu leite desceu no domingo à tarde, quase à noite, ele não precisou mais tomar complemento. Então, só ficou no peito porque ele estava dormindo bem, tudo bem. Então, eu falei assim, tá tudo bem. Aí, quando eu levei na pediatra, que o pediatra falou isso, na verdade, a gente não levou o Pedro depois de 15 dias lá. Ou depois de uma semana lá, porque quando a pediatra pediu.
porque a gente não gostou da pediatra, a pediatra não atendeu a gente bem. A gente marcou um horário, ela, não, ela atendeu a gente 1h20 depois, o Pedro estava com 9 dias, eu fiquei indignada com isso, porque eu cheguei antes do meu horário e não fui atendida. Como ele estava amarelinho, com o olhinho amarelinho, sabe, de icterícia, que ele também não apresentou no hospital, já vou contar isso pra vocês. Eu não gostei da prioridade 0 que a pediatra deu pra gente, essa primeira. Aí meu marido falou, Priscila, não leva ele lá não, ele tá bem, ele tá tudo bem, vamos esperar essa outra pediatra boa, né, que você marcou pra quando ele estiver com 29 dias, que foi exatamente no dia 29, né, vamos esperar pra ver se ele... para ver o que ela vai falar, né? Então eu não levei o Pedro depois de 15 dias para pesar novamente. Só que eu me empenhei mais na amamentação. Eu estimulava mais ele, entendeu? Depois que ela falou isso, eu fiquei um pouco assustada. Estimulava mais ele a mamar, só que o Pedro, muito preguiçoso para mamar. Só que ele pegava o peito e dormia. Ele pegava o peito e dormia. Então eu ficava com ele por volta de 2 horas para ele poder mamar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no máximo. E eu sempre estimulando ele. Ok. Porém, isso não foi o suficiente. O Pedro, eu já vou contar pra vocês. Isso, tô falando de 0 a 1 mês, tá, gente? O Pedro, quando foi... Ele saiu do hospital, a gente saiu do hospital na quinta-feira à noite. Quando foi na quinta-feira à noite mesmo, lá no hospital, eu notei essa parte branca do olho dele um pouco amareladinha, clarinho. Até falei pro meu marido, aí meu marido falou, não, Priscila, não acho não. Aí eu, tá. A gente veio pra casa, até porque lá a pediatra olhou ele, né, da alta, antes de mandar o bebê pra casa, ela tem que olhar, a pediatra tem que olhar. E ela deu alta pra ele, tudo ok. Quando foi na sexta-feira, no sábado, eu percebi o olhinho dele mais amareladinho. E isso foi aumentando, então isso me preocupou bastante. Eu entrei em contato com... entrei em contato com amigas minhas primas, para poder perguntar o que eu poderia fazer, né? Que o olhinho dele estava ficando muito amarelado. Para elas perguntarem para pediatras delas até chegar o dia da pediatra do Pedro com 29 dias, né? Dia 29, no caso de abril. E aí falou só sol, pega sol. Só que o tempo aqui no Rio de Janeiro, o sol só estava abrindo depois de 10 horas da manhã, que não é o sol recomendado para bebezinho. E falou assim, pega sol até 10 horas ou depois de 4 horas da tarde. No máximo 15 minutos. 7 minutos de frente, 7 minutos de costas, o bebê. Só que o sol não estava colaborando. Conclusão, não tive como dar banho de sol no Pedro. Dei poucos mesmo. Sempre que tinha sol nesse horário, a gente levava ele lá embaixo, que eu moro em apartamento, meu apartamento não tem varanda, então a gente tinha que levar ele lá embaixo. Geralmente a minha sogra levava, que ela estava aí, nos primeiros dias que o Pedro nasceu, e depois eu levava lá embaixo para poder pegar um pouco de sol. Não foi o suficiente, o olho dele continuou amarelado e a pele dele começou a ficar amarelada também. O Pedro, quando ele estava com menos de 1 mês, isso também, de 0 a 1 mês que eu tô falando pra vocês, ele ficou 6 dias sem fazer cocô. Eu fiquei desesperada, achei que isso não era normal, porque bebê recém-nascido faz muito cocô, né? Xixi também. E eu consegui entrar em contato com essa pediatra que eu não tinha gostado muito, que tinha me dado o telefone dela. E ela falou assim, ele tá se contorcendo, chorando. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí ela falou assim, então não tem problema, é porque demora mesmo. E eu andei lendo isso na internet e falou que o bebê poderia ficar até 7 dias sem ir no banheiro, sem fazer cocô. E eu não sabia disso, mesmo assim eu estava muito preocupada. De qualquer forma, essa outra pediatra passou um supositório de glicerina para eu comprar e só fazer cosquinha assim no ânus dele para poder estimular para ele fazer cocô. Eu comprei esse supositório, só que eu falei assim, eu vou esperar hoje. Isso era no 6º dia. Na verdade, ele ficou 5 dias sem fazer cocô. No 6º dia, ele fez. E aí, quando foi no 6º dia, ele fez muito cocô. Sem eu precisar estimular. Eu falei, meu Deus, eu não quero usar isso no meu filho. Então, eu quero esperar um pouco mais. Eu vou esperar no 7º dia. Se ele não fizer, aí eu vou fazer a cosquinha lá para poder liberar, né? Que ele deve estar enjoadinho. Só que assim, ele não estava se contorcendo, ele não estava chorando.
Então a pediatra tinha dito que era tudo bem, então tudo ok, né? E ele, quando fez o cocô, ele fez o cocô normal. Então, tô até contando isso pra vocês, porque se você tá aí do outro lado, seu bebê tá sem fazer cocô, seu bebê sem fazer cocô durante 4 ou 5 dias, espera mais um pouquinho, de repente faça no 6º dia ou no 7º dia. Eu ia esperar até eu ia esperar até o 6º dia à noite. Se ele não fizesse, eu ia fazer a cosquinha lá, mas ele fez mais ou menos, era umas 3 ou 4 horas da tarde, ele fez, graças a Deus. Então, não precisei me preocupar. Depois ele continuou fazendo normal e graças a Deus está tudo normal. Graças a Deus. Teve isso que aconteceu. E o umbiguinho do Pedro caiu. Ele estava com... Deixa eu ver aqui. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ele estava com 9 dias. Quando o biguinho dele caiu, ele estava com 9 dias. Foi o dia que a gente foi levar ele para fazer o exame do teste do pezinho. Levei lá na maternidade mesmo, onde eu tive ele, porque eles não fazem mais o teste do pezinho, pelo menos aqui, na maternidade onde eu tive, na perinatal da Barra. Eles não fazem mais o teste do pezinho no dia que nasce, nem até sair do hospital. A gente que tem que levar lá depois para poder fazer. E aí a gente levou e quando a gente tirou a fralda dele, meu marido tirou a fraldinha dele, o umbiguinho dele tava lá, tinha caído, uma gracinha. Quem cuidou do umbiguinho dele foi o meu marido, tá? Vou logo falar pra vocês, meu marido tomava a frente pra trocar a fraldinha, então meu marido cuidou muito bem do umbiguinho do nosso filho. E eu fui trocar a fraldinha do Pedro, ele estava com 10 dias de nascido. Pois é, não sei porquê. O meu marido, ele sempre tomava frente, assim, pegava, ia trocar logo, e eu também, com a cesárea, né, de subir e descer dessa cama aqui, que é alta, ele já pegava e já trocava a fraldinha dele, quando não era ele, era minha sogra, então eu não troquei, eu ficava brincando com ele, porque ele chorava muito, 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 muito. O Pedro não podia ficar pelado, que ele chorava muito. Para tomar banho, meu Deus, ele gritava para tomar banho. Ele gritava para trocar de fralda. Chorava muito para trocar de fralda, fazer isso, gente. Ficava com pena. Então, enquanto eles trocavam, eu ia e ficava conversando com ele, fazendo carinho no rostinho dele para ele parar de chorar. Enfim, eu levei ele na pediatra, né, com 29 dias, e ele ainda estava com o olhinho muito amarelado, a pele muito amarelada. A doutora ficou muito preocupada, ela perguntou, né, qual que foi o meu histórico, como foi minha gestação, como que eu passei e tudo mais, eu respondi para ela. E aí eu falei do exame do cotonete que eu fiz, tá até gravado num dos meus vídeos, acho que é no penúltimo diário de gravidez. Tá gravado que o meu exame do cotonete deu positivo, que a gente faz com acima de 35 semanas, bem no finalzinho da gestação. Aí ela ficou preocupada com isso, porque quando dá positivo, em alguns casos o bebê pode pegar algum tipo de infecção transmitida da mãe por causa desse exame do cotonete que deu positivo. Lá eles fizeram os exames no Pedro, a pediatra, né, tudo no hospital quando ele nasceu, e disse que ele estava tudo bem, que não tinha nada, graças a Deus. Porém, a pediatra com 29 dias ficou muito preocupada com isso. Aí ela passou o exame de sangue, hemograma completo para ele, mais o exame de bilirrubina, para ver se era só icterícia, o amareladinho dele, ou se era alguma outra coisa, né? Dependendo da alteração dos valores do exame da bilirrubina. E passou também exame de sangue de uma vitamina lá, que eu não me lembro agora. Pois é, o Pedro com 29 dias teve que fazer exame de sangue. Ele chorou de um lado e eu chorei do outro. Eu fui com a minha mãe segurou ele, porque eu não conseguia entrar na sala, eu fiquei só olhando assim, gente, mas eu chorava muito, 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 muito. Eu querendo me controlar por causa do leite, mas dói na nossa alma, dói muito de ver nosso bebê ele chorando e a gente sem poder fazer nada, porque é pro bem dele, né? Enfim, o exame demorou a sair o resultado, a doutora pediu com urgência, e o exame eu fiz era mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5h30, e o exame só foi sair o resultado no dia seguinte, 11 horas da manhã. Porém, o hemograma não tinha saído o resultado. Mas a doutora já tinha me tranquilizado, porque o resultado do exame de sangue dele, da bilirrubina,
tinha dado que o probleminha, no caso do amareladinho do olho dele, da pele dele, era somente o sol mesmo que ele tinha que pegar e falta de vitamina D. Nesse dia que a gente foi lá na pediatra, com 29 dias, ela já passou vitamina D para ele, Dera 3, não me lembro agora o nome. Passou 4 gotinhas para ele por dia e ele continua tomando. Tô parando para ouvir se ele tá chorando, gente. Tá lá na sala com a minha mãe. E aí ela passou essa vitamina D para ele, que ele já começou a tomar com 29 dias. Não, ele começou a tomar com 30 dias, com um mês, porque essa vitamina tem que tomar em jejum. De manhã cedinho, né? Antes da mamada de manhã. E aí a doutora já tinha me tranquilizado, porque o resultado que deu do exame de sangue da bilirrubina, ela falou: Priscila, você pode ficar tranquila porque não é infecção. É só a falta da vitamina D mesmo, só o sol, e a vitamina D que eu passei das gotinhas já vai ser o suficiente. Graças a Deus. Eu estava muito preocupada mesmo, porque meu marido, né, ele não tá aqui, para quem não sabe, meu marido ele viaja, ele trabalha fora, e eu fiquei muito triste de como que eu vou falar isso pro meu marido. Porque se tivesse algum tipo de infecção, alguma coisa, a gente trata, né? O médico trata o recém-nascido internado. Então, provavelmente teria que internar. Mas graças a Deus mesmo, Deus está conosco sempre, 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 sempre. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Então, não era nada, nenhum tipo de infecção, nada disso, graças a Deus. Então, Pedro, foi isso que aconteceu até de 0 a 1 mês. Ele começou a tomar a vitamina D. De 1 mês para 2 meses, o olhinho dele começou a clarear. Graças a Deus, o olhinho dele começou a clarear. E eu vou falar para vocês, com uns 12 dias, ele tomando essa vitamina D e o sol, quando tinha sol aqui, né? O olhinho dele ficou branquinho. Então, o olhinho dele já tá branquinho, a pelezinha dele também tá branquinha. E uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês. Na pediatra, com 29 dias, ela pesou o Pedro e o Pedro estava com 3 quilos 135. Pois é, o Pedro emagreceu. Então, além dele não ter engordado de 0 a 1 mês, ele ainda perdeu 50 gramas. Eu fiquei desesperada porque eu dava mamar para ele e acabou que ele teve que entrar no complemento. Eu falei para a doutora o leite que eu tinha em casa, que é o Enfamil 1, o Enfamil Premium 1, que era o que ele estava tomando na maternidade, e era a lata que eu tinha aqui em casa que meu marido tinha comprado, né? Que ele tomou lá no iniciozinho quando saiu da maternidade. A doutora falou: então você continua tomando esse. Aí ela passou 2 medidas de leite para 60 ml de água. Então o Pedro começou a tomar complemento com 29 dias. Quando o Pedro estava com uns 16 dias, mais ou menos, no período da noite, entre 7 e 9 horas da noite, ele, em um desses momentos, ele chorava muito. E a gente não sabia o que era, sabe? Mal eu podia saber que era fome, que o bebezinho, tadinho, o bichinho tava com fome e eu não sabia, né? Como é que eu ia saber? E ele não queria meu peito, ele empurrava, sabe? Eu falava: ele não é o peito que ele quer, ele tá sentindo alguma coisa, o que que é? E com 29 dias à noite que eu comecei a dar o complemento para ele, minha filha, ele dormiu muito bem. Ele não chorou mais à noite. Ele não chora mais à noite, gente, graças a Deus. Então, infelizmente, só o leite do meu peito não foi o suficiente, não foi o necessário para ele. E ele é tão safadinho que se ele estiver dormindo, né, e tá no horário dele de mamar, eu dou meu peito para ele, ele mama uns 5 minutos, 3 minutos, depois para. Agora, se eu der a mamadeira, ele mama tudo na hora, né? Você acredita? Mesmo dormindo. Porque é mais fácil, né? Claro. A doutora até falou para eu dar no copinho os 60 ml, mas eu não dei. Eu dei na mamadeira mesmo. Meu marido já tinha comprado um kit de mamadeira para ele. Então, eu comecei a dar na mamadeira porque eu falei: é uma coisa boa pro meu filho. E ele vai pegar peso, que ele precisa de pegar peso, que ele não pegou peso nenhum. E ele também sente muita fome. Não tinha condições de dar no copinho, ele chorando, ele gritando de fome, eu não tive condições de fazer isso. Aí eu dou. E o medo dele largar o peito, né, gente? Que eu não quero que ele largue o peito de jeito nenhum. Tomara a Deus que ele não largue, porque pelo menos tá mamando um pouquinho, mas a gente sabe que são vitaminas, né? Reforço para a imunidade dele, o leite materno.
Então, tomara a Deus que ele não largue o peito. Tomara mesmo que eu produza o leite, né, para ele poder mamar até quando ele quiser. E que isso seja pelo menos até 6 meses, né? Não queria parar de dar peito para ele antes disso. Enfim, comecei a dar mamadeira para ele com 29 dias à noite e ele parou de chorar. Graças a Deus mesmo. Então, a doutora falou, toda vez que for a hora dele mamar, você dá o peito e depois dá o complemento. Todas as vezes, dá o peito e dá o complemento. Ok, foi isso que eu fiz. Ele adorou. O leite não teve nenhuma reação, graças a Deus ele não teve diarreia, ele não teve cólica, ele não teve nada disso. Graças a Deus, o meu filho ele não sofre com cólica, graças a Deus, nem eu, né? Porque é um sofrimento mãe, filho, pai, né? Graças a Deus ele não sofre com cólica, nem gases, ele solta muito pum até. Que mais? Com gases e também refluxo ele não tem. Graças a Deus. O que ele tem é normal, que todo bebezinho tem, né? Porque tá se adaptando ao leite, né? O estômagozinho e tudo mais. Então, ele não sofre com nada disso, graças a Deus mesmo. Então, de 1 mês até 2 meses, o Pedro entrou no complemento e ele mamou muito bem. O olhinho dele e a pelezinha dele clareou, o Pedro engordou e passou a dormir melhor, né? Dormir mais, ficar mais tranquilo, não chorava. Para tomar banho, ele parou de chorar, tomando banho e trocando a fraldinha, mais ou menos faltando uns 15 dias para completar 2 meses. Demorou, que ele chorava. Às vezes ele chora ainda para tomar banho. Deve ser de frio, não sei. Mas assim, nem se compara, gente. Ele tá muito mais quietinho. Às vezes ele chora mais quando eu tiro ele da água. Porque quando eu tiro ele da água, ele sente frio, né? Ele sente muito frio. Ficava de luvinha direto porque sentia muito frio, tadinho. Ele ainda sente. E parou de chorar. Já é um rapaz. Já é um rapaz. Parou de chorar pra tomar banho e pra trocar a fraldinha. Tá muito lindo. Vou deixar as fotinhas aqui dele aqui depois do vídeo pra vocês. Então, de 1 mês a 2 meses, pra mim passou muito rápido. De 0 a 1 mês não passou rápido, não. Pra mim não passou rápido, não. Eu ficava muito insegura, eu tinha muito medo de tudo. Eu queria sempre ter alguém comigo aqui em casa. E graças a Deus eu pude ter. A minha tia dorme comigo todos os dias. E quando ela não pode dormir, quem dorme é minha mãe. Graças a Deus. E a minha mãe fica comigo durante o dia. Graças a Deus mesmo. Então, de 1 mês a 2 meses, eu fiquei mais tranquila, porque o Pedro já estava muito melhor, né? Ele já estava mamando, ele estava mamando bem, eu sabia que estava sendo uma coisa boa para ele. E ele se desenvolveu muito bem, de 1 a 2 meses. A gente foi na pediatra quando ele completou. Não, faltava 4 dias para ele completar 2 meses. Foi quando ela pesou ele novamente. E ele tinha engordado 1,2 kg. Então ele estava pesando. Ele estava pesando 3 quilos 135 e ele agora tá com 4 quilos 330, não, 320, 4 quilos 320. Então ele engordou 1,2 kg em um mês, graças a Deus. A doutora me recriminou um pouco por eu estar, assim, continuei a dar o complemento para ele. Ela falou se eu quisesse parar, porque ele poderia largar o meu peito por causa do bico da mamadeira. Só que ele já acostumou, ele sabe que depois do peito vem a mamadeira. Eu sei que você tá aí do outro lado, pode até me recriminar por isso, mas eu não vou tirar o complemento dele. Até porque eu perguntei à doutora sobre o silicone, inclusive eu falei isso no vídeo da amamentação, se o silicone atrapalhava para amamentar e tudo. O silicone não atrapalha para amamentar, porém ele atrapalha um pouco na produção do leite. A pediatra me confirmou isso agora, semana passada, quando eu fui nela, e eu não sabia. Isso para mim, nenhum médico tinha me falado que isso era um fato, que quem tem silicone diminui a produção do leite materno, e eu não sabia disso. Por isso que eu acho mesmo que eu não tenho a quantidade de leite suficiente para o Pedro mamar para satisfazer ele desde o início. Por isso até então que ele emagreceu.
Então, se eu não tinha quantidade de leite antes, que ele ficou um mês só no peito e não engordou nada e ainda emagreceu, não é agora que ele tá maior, com 2 meses, que eu tô com menos leite ainda, que antes meu peito era enorme, batia no queixo, agora meu peito tá praticamente normal. Não é agora que eu vou tirar o complemento dele e deixar ele só no peito, como algumas pessoas vêm me falando. Então, eu vou deixar, o Pedro continua com o complemento, e no peito, ele mama o peito e depois toma o complemento, e é assim que vai ser. Ela não aumentou a dose do complemento, continua com 60 ml e 2 medidas do leite. Eu coloco 2 medidas cheias para poder o leite ficar mais grossinho, e ele também ainda não sente a necessidade de aumentar esse leite. Ele não fica chorando quando a mamadeira acaba. Às vezes ele nem acaba de mamar tudo, porque ele mama o peito antes de tomar o complemento, entendeu? Mas a hora que eu ver que ele tá chorando, que toma os 60 ml e continua chorando, eu vou aumentar 10 mlzinho, porque a idade dele, com 2 meses, até escrito na lata, né, já é a dosagem de leite muito maior que ele tomaria. Mas como ele toma o complemento do peito, toma o peito também, então eu não acho necessário aumentar a dose da mamadeira. Então, é isso, fiquei muito feliz, tá tudo certo com ele não chora mais, tá um rapaz, tá lindo. E o desenvolvimento dele foi esse. Não tenho mais nada para contar para vocês. Agora eu tô ouvindo, ele tá chorando, eu vou lá pegar ele para dar mamar e depois tomar o leitinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento do meu filho até 2 meses. E espero poder estar voltando sempre para gravar vídeo para vocês, porque eu adoro e morro de saudade de todo mundo. Eu quero muito poder me dedicar um pouco mais, mas esse início é bem difícil para mim. Eu tenho que contar com uma pessoa para ficar com ele. E é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hoje eu estou de body verde e de shortinho cinza e meia cinza. Oh, meu Deus! Que short bonito, filho! Não, você não tá gostando? Você não tá gostando? Essa bochecha. Assim tô me sentindo melhor. Assim tô me sentindo melhor. Né, meu filho? Segura, mãe. Filho? Deixa a mamãe mostrar de longe. Essas pernoquinhas brancas. Meu filho, conta pra mamãe. Você gostou dessa roupa? Gostou dessa roupa, filho? Gostou, filho? Conta pra mamãe. Essa roupa é muito bonita, mamãe. Essa roupa é muito bonita. Filho. Príncipe. Mamãe vai amassar você. Não. Meus cabelos pro alto. Meus cabelos. Manda beijo, filho. Manda beijo pro papai. Mua. Manda beijo pro papai.